Olá, paz do Senhor. Peço desculpa para vocês devido à minha voz. Estou com um pouco de gripe e aí está muito estranha, mas eu creio que dê para entender, não é verdade? E hoje vamos aprender a respeito do pecado que nos afasta de Deus. E o que é pecado? Pecado é toda desobediência à vontade de Deus, é errar o alvo estabelecido por Ele. Em 1 João 3,4 nos fala: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. De onde surgiu o pecado? O pecado entrou no mundo pela desobediência de Adão e Eva no Éden. Em Romanos 5,12, a Bíblia nos fala que, pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Glória a Deus. Então, uma criança que nasce hoje já é fruto do pecado, independente da situação, porque a Bíblia nos fala que todos pecamos desde o Éden. Sim, todos os seres humanos são pecadores, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Encontra-se em Romanos 3,23. Qual é a consequência do pecado? A consequência é a morte espiritual e eterna, separação de Deus. O salário do pecado é a morte. Encontra-se em Romanos 6,23. Existe pecado pequeno e pecado grande? Aos olhos de Deus, todo pecado é sério, pois rompe a comunhão com Ele. Está lá em Tiago 2,10. O que é um pecado consciente? É pecar sabendo que aquilo desagrada a Deus. Hebreus 10,26. O que é pecado por ignorância? É quando alguém peca sem saber, mas ainda assim precisa de arrependimento. Levítico 4,2. Como vencer o pecado? Por meio do arrependimento, fé em Jesus e vida guiada pelo Espírito Santo. Em Romanos 8:1 e 2. Deus perdoa qualquer pecado? Sim, todo pecado pode ser perdoado quando há arrependimento sincero. Em 1 João 1,7 nos fala. E qual é o único pecado imperdoável? A blasfêmia contra o Espírito Santo, que é rejeitar conscientemente a ação de Deus. Mateus 12:31. O que é arrependimento verdadeiro? É mudança de mente e atitude, abandonar o pecado e voltar-se para Deus. Provérbios 28:13. O cristão ainda pode pecar, sim, mas não deve viver na prática do pecado. Em 1 João 2:1. Qual é o papel de Jesus em relação ao pecado? Jesus morreu para pagar o preço dos nossos pecados. Em Isaías 53:5. Como evitar cair no pecado? Com vigilância, oração, leitura da palavra e comunhão com Deus. Mateus 26:41. O que acontece quando confessamos nossos pecados? Deus perdoa e nos purifica. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Está em 1 João 1,9. Glória a Deus. Então, que nós venhamos com esse aprendizado de hoje, que nós venhamos a se desviar do pecado, né? Quando nós temos consciência que aquilo está errado, que desagrada ao Senhor, que nós possamos nos desviarmos. E ora ao Senhor no dia de hoje, pede para Ele te mostrar se você não estiver tendo consciência do que está fazendo, se você acha que está correto,
porque também lá em Provérbios 16, 25 fala que há caminhos que para o homem parece correto, mas que nos leva para a morte. Então, nem tudo que eu acho que está certo, a gente tem que ver dentro da palavra de Deus. Pede para o Espírito Santo te mostrar se o que você está fazendo, se o caminho que você está seguindo, se está correto ou não. Se não, pede para Ele te guiar pelos caminhos dele. E esteja atento ao que o Senhor vai falar contigo, porque o Espírito Santo, ele nos conduz pelo caminho da verdade, pelo caminho correto. E aí nós devemos pedir perdão para Deus, uma vez que reconhecemos o nosso erro, a nossa falha. Às vezes, só em falar com Deus já resolve pedir perdão, mas tem horas que temos que pedir perdão para o próximo. Mas como estamos falando de comunhão com Deus, então, se você percebeu que está fazendo algo que não agrada ao Senhor, volte-se para Ele e conserte com Ele, peça perdão e não volte a praticar o erro, que o Senhor nos perdoa e nos direciona pelo caminho da verdade, pelo caminho que vai nos levar à salvação. Amém? Deus te abençoe e fique na paz do Senhor Jesus.